Eu queria que a gente já começasse lembrando que estamos de quarentena. Então, tudo que está acontecendo agora na quarentena, por exemplo, aqui em casa, as meninas quase não brigavam. Elas estão brigando o tempo inteiro. Tudo que está acontecendo na quarentena, a gente tem que sempre usar essa balança. Quarentena, todo mundo tá cansado, tá todo mundo nervoso, a gente pensa que não, mas as crianças estão estressadas. Hoje a Valentina falou que tá com saudade do shopping. Então, assim, estão com saudade dos coleguinhas, estão com saudade da escola. Então, lembrar sempre do período da quarentena, que é um período totalmente atípico. Então, não... Tudo que for você perceber de diferente na quarentena, claro que, né, se for alguma ansiedade, algum problema psicológico, aí você precisa procurar ajuda. Mas fora isso, tá todo mundo muito estressado. Então, meus filhos estão brigando mais que o normal. É normal, aqui também, aqui tá do mesmo jeito. Pode pegar. Vazão aqui do Apenas Pai. Então, não se desesperem nesse período da quarentena. Se tiverem crianças brigando, se tiver criança estressada, se tiver mais birra do que o normal, criança mais estressada, mais chorona do que o normal. É normal, pelo período de estresse que a gente está vivendo emocionalmente falando. Então, vamos começar falando sobre a preparação, que a gente quase não faz. Isso é um pouco... passa desapercebido ou passa totalmente sem tanta importância, que é a questão de preparar o filho mais velho para a chegada do mais novo. Isso é muito importante. A gente, o que é que geralmente dão essa dica? Compra um presentinho, né? E fala que foi o mais novo que deu. Quem já viu essa dica? Vou abrir os comentários aqui pra saber. Quem já viu essa dica? De tipo... eu vou comprar um presentinho, uma bonequinha, um carrinho. Aí o mais novo vai pro hospital entregar o carrinho, a bonequinha pra dizer... que, aliás, o mais velho vai entregar pra dizer... Não, chega o mais novo e entrega pro mais velho, é isso. A mãe chega do hospital com um brinquedinho pro filho mais velho. Isso é muito massa, isso é muito válido. Só que não pode parar por aí. Existe toda uma preparação que tem que ser feita antes disso, antes da chegada do bebê. É necessário, independente da idade. Eu estava grávida da Olivia. A Valentina... Quando a Olivia nasceu, a Valentina tinha 2 anos e pouquinho. Ela quase não entendia. A gente constantemente conversava. Não force a barra. A Valentina era uma criança que não gostava de colocar a mão na barriga. Não gostava de ter afeto com a barriga. E tudo bem. E eu percebi que o afeto delas foi construído com o tempo. E tem várias questões. Às vezes a diferença de idade é muito grande. Às vezes o sexo é diferente e aí não tem uma incompatibilidade. São várias questões. Não é via de regra. Mas o que é via de regra? Preparar. Conversar com a criança, independente da faixa etária. Deixar para o mais velho consciente, por mais que vai haver ciúme de qualquer jeito, na minha concepção vai haver ciúme de qualquer jeito. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas conversa, prepara o terreno, explica para ele, para que ele não fique em dúvida. Porque o que acaba acontecendo muito com relação entre o mais velho e o mais novo, principalmente se a criança for muito novinha, essa insegurança. Se coloca no lugar da criança, você tinha seu pai, a sua mãe, só pra você. Do nada, você vai ter que dividir os seus pais, a sua casa, o seu carro, a sua família. Tudo vai ter que ser dividido. Que coisa chata, que coisa inconveniente. Ninguém me perguntou, do nada. Eu tô aqui na minha vida, tranquilamente, do nada, chega um bebê, se ninguém me pediu, se eu quero, ninguém queria saber minha opinião. Então, se coloca no lugar da criança. É difícil pra ela. Então, não subestime essa fase de preparar o terreno, preparar a criança mais velha para receber a mais nova. E isso inclui não ficar colocando culpa no bebê, tipo, ele é bebê, devolve isso pra ele. Não ficar o tempo inteiro, faz silêncio, o bebê tá dormindo. Essas coisas, às vezes a criança, o mais velho quer pegar o mais novo, você não deixa, não pode, não vai machucar. Isso vai fazendo com que a criança mais velha vai ficando cada vez mais arredia, vai querendo cada vez mais chamar a sua atenção e do pai para poder reconquistar um espaço que é dela, porque ela tem o espaço dela que continua ali. E, ao mesmo tempo, contrapondo isso, quando o mais novo for crescendo, lembrar que o mais novo também não tem culpa de já ter chegado numa família em que ele não era o único. Então, ele precisa ter os momentos com os pais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. É um outro tópico muito importante. Então, preparar o mais velho para a chegada do mais novo é muito importante, deve ser feito antes, durante e depois, sempre reforçando, né? Filho e mamãe, papai continua te chamando igual, o seu irmãozinho veio para completar nossa família. Eu sei que você... Validar o sentimento da criança. Eu sei que você, às vezes, tá com dúvida se o papai e a mamãe ainda te ama, a gente ainda te ama, a gente continua sendo, a gente ama igual.
e tal. Sempre ir conversando. Porque o que acontece muito? A criança às vezes vai querer chamar sua atenção porque ela está insegura com a posição dela, qual é o lugar dela na família, e aí cria uma série de problemas. O próximo tópico, coladinho com esse, tem tudo a ver. Separe um tempo especial com cada filho individualmente. Principalmente nesse contexto de chegada, de recém-chegada do bebê. O que eu fazia muito. Por mais cansativo que isso seja, viu, gente? Não é fácil, não. Mas eu sempre fazia questão de separar um tempo para estar só com a Valentina. E não só separar o momento, como nomear o momento. Porque às vezes a gente pensa que a criança tá entendendo e ela não está. Na nossa cabeça de adulto, tudo faz sentido. Poxa, eu tô exausto, coloquei o bebê pra dormir, agora eu vou tirar um tempo para brincar com meu filho mais velho, mesmo estando exausta. Olha que mãezona que eu sou. Na cabeça do seu filho, não tem isso. Na cabeça do seu filho tem: a minha mãe deixou de ficar só comigo pra ficar com uma outra criança que eu não pedi, que chegou do nada, e aí eu não tenho mais um tempo sozinho com a minha mãe. Então, nomear os momentos. Não é só separar o momento, como nomear. Filho, agora a mamãe é só de você. Eu fazia isso com a Valentina. A mamãe agora é só da Valentina. Olha que legal, nós vamos brincar só nós duas. Esse momento é seu. O que você quer fazer sozinha com a mamãe? Da mesma forma, o pai com a criança. É importante ter esses momentos individuais. Cada membro da família com outro membro do casal. E cada pai com cada filho individualmente. E nomear. A Valentina já tá acostumada. Quando a gente saía, né? Agora tá em quarentena, mas eu sempre fazia alguma programação sozinha com ela. E eu sempre ia no carro conversando com ela. Filha, que legal sair com você. Você é uma companhia agradável. A mamãe acha divertido estar com você. A mamãe fica contente de ter um tempinho só pra nós duas. Nomear o momento. Aproveitar pra conversar algo que é só... que diz respeito só àquela criança naquele momento. E isso também com o mais novo, como eu acabei de falar. O mais novo chegou na família, ele já saiu prejudicado também. Ele não teve nem um minuto da vida dele, só ele como filho. Ou os mais novos, né? Às vezes tem o filho do meio, enfim. Então, separar momentos individuais para cada criança, porque cada criança é uma. A gente, às vezes, cria tudo no balaio, né? Já repararam que o filho mais novo praticamente não tem foto sozinho com os pais? Enquanto o mais velho é um álbum? Porque a gente acaba que esquece que precisa ter essa individualidade dos momentos com cada filho. E por que isso tem a ver com relacionamento com irmãos? Nós vamos chegar lá. Tudo isso é uma construção de fatores que podem intervir no relacionamento dos seus filhos como irmãos. Porque acaba que eles vão começar a disputar por atenção. Filhos com temperamentos diferentes, já falamos sobre isso no Descomplicando e é sempre importante frisar isso. Filhos com temperamentos diferentes devem ser tratados os pontos que precisam ser melhorados de forma diferente. A criança da raiva, coléricos e sanguíneos, são mais pra fora, né? Eles extravasam. Então eles gritam, eles dão birra porque tem que ser do jeito deles. Os da tristeza, os coléricos, os melancólicos e fleumáticos, são introspectivos. Eles se afastam, eles ficam na deles, eles se isolam. Então, quando você for disciplinar ou quando você for elogiar algum ponto positivo, encorajar algum ponto positivo do seu filho, se eles tiverem temperamentos diferentes, você precisa muito observar isso. Você já ouviu alguém falando assim: nossa, foram criados do mesmo jeito, um deu certo, um deu errado. Nossa, foram criados do mesmo jeito, como é que pode ser tão diferente? Porque são diferentes, nós somos diferentes, não é porque é irmão que é a mesma coisa. E aí, para um filho, para uma criança da raiva, que você precisa ensinar a dividir, a ceder, a se acalmar, a desacelerar, o da tristeza você precisa acelerar, você precisa aprender a ensinar a se impor. Então, essas mediações com relação ao temperamento, você pode fazer também de forma individual, com cada criança, sem colocar no mesmo bolo, porque daí a criança que é da tristeza, tá escutando você falar aquilo, ela fica: nossa, mas eu já cedo tanto, eu já fico tão na minha, eu já sou tão introspectiva, eu preciso ser mais, eu tô incomodando. E ela vai matutando aquilo ali, e isso vai cada vez fazer com que ela fique mais introspectiva. Então, filhos de temperamentos diferentes, com desafios diferentes dentro de cada temperamento, precisam ser tratados de forma diferente nesse quesito. Nesse sentido de melhorar os pontos negativos e, né, aprimorar, então, a questão do comportamento com relação ao temperamento. Observar muito isso se os seus filhos não têm temperamentos diferentes. Muito importante. Acho que chegamos aqui na parte mais importante. Cuidado
com os rótulos e evite comparações. Eu tava lendo agora há pouco, antes de começar a live, o livro de Disciplina Positiva. Ele tem um capítulo inteiro falando sobre a diferença da chegada dos filhos. Ativar os comentários aqui se vocês quiserem comentar alguma coisa. Acho que agora voltou. Tinha pausado. Voltamos? Espero que sim. Espero que sim. Estava falando então sobre a questão das comparações e explicar pra vocês então que nesse livro aqui, que é o de Disciplina Positiva, ele tem um capítulo inteiro falando sobre a ordem de nascimento, né, de chegada na família de cada criança e como isso influencia e o que é que isso tem a ver. E influencia muito. Porque o que é que acaba o autor aqui, o que é que ele fala? Ela fala que é o seguinte: a família funciona como uma peça de teatro. Cada um assume um papel. Dependendo do temperamento, dependendo da sua personalidade, não é via de regra. Às vezes a mãe é mais quieta, o pai é mais mandão, às vezes o contrário, enfim, não interessa a personalidade de cada um. Mas é como se fosse uma peça teatral e cada um assume um papel. Com a chegada dos filhos, cada um vai entrando num papel também. E o que é tendencioso? O que tende a acontecer? Cada criança, quando percebe que já tem um papel sendo feito, sendo ali, já tá ocupado aquele papel, então imediatamente ou ela vai querer ocupar um papel oposto, ou ela vai querer competir com aquele papel. E isso, por mais que a gente fique tentando entender, mas meu Deus, por quê? Geralmente é assim. Não tem uma grande lógica por trás, mas geralmente é isso. Porque é uma questão de buscar a individualidade, buscar o seu papel. Então, exemplificando, o filho nasceu, o mais velho. Geralmente os mais velhos são o quê? Pensa em algum adjetivo de filhos mais velhos. Quando você pensa em filho mais velho, você pensa responsabilidade, dominante, que assume as responsabilidades, quer mandar, né? Quer dominar ali. Geralmente essa é a personalidade do filho mais velho. Pulando para o mais novo. Como que geralmente é o mais novo? Mais mimado, mais dependente. Quanto maior a diferença de idade, e dependendo da idade dos pais também, mais diferença isso tem. Então é mais dependente, é mais irresponsável. Às vezes ele tende a ser rebelde porque tá todo mundo ali vigiando. Então, geralmente, é tendencioso a assumir esses papéis. Então, a criança nasceu. Deixa eu procurar meu papel. O meu irmão já é o bonzinho, já é o mandão. Aqui em casa ainda não tem o rebelde, ainda não tem o que vai causar confusão, o que vai tirar nota ruim na escola. Então, esse é meu papel. Não tem ninguém fazendo isso, é isso que eu vou fazer. Geralmente, é o que tende a acontecer. E como evitar isso? Não comparando. Foi isso que a gente colocou aqui. Deixa eu colocar de novo na tela pra vocês. Não comparando nem colocando rótulos. A partir do momento que você coloca um rótulo na criança, não vou dizer que isso vai ser determinante pro resto da vida, mas vai ser muito mais difícil pra criança, na vida adulta, se desvencilhar desses rótulos. Pense em quantos rótulos você carrega, que você traz consigo. Inclusive, tô lendo o livro da Elisama, nós vamos fazer uma live só sobre ele. Ele fala sobre isso, essa questão dos rótulos. Quantas vezes os meus rótulos são: eu sou ansiosa, sou muito comunicativa, eu falo demais, eu sou extrovertida, e ótimo, beleza, esses são os rótulos. Quem que falou que eu sou assim? Eu cresci ouvindo isso, porque é essa visão que outras pessoas têm de mim. E se eu não fosse feliz e satisfeita com isso, seria muito mais difícil eu me desvencilhar disso, porque eu assumi esse papel pra poder me encaixar ali na minha dinâmica familiar. Faz sentido pra vocês? Fala aqui pra mim se faz sentido pra vocês. Então, essa é a questão do rótulo com relação também à ordem de nascimento. Quando você começa a rotular um filho, e a Elisama traz uma história de um amigo dela, que os pais tinham 2 filhos. E ele, pra Elisama adulta, ele era um cara extrovertido, inteligente, criativo. Mas quando ele tava com a família, quando eles conviviam, e ela tinha intimidade com a família toda e escutava o jeito que os pais falavam dele, falavam muito mal. Por quê? Porque o mais velho era sempre melhor. Não é que o mais novo era ruim, é que o mais velho era sempre melhor. E os pais só tinham olho pra isso. Como os pais eram pais de 2 crianças e uma é melhor do que a outra, o mais velho cresce como: eu sou ótimo, eu sou, né, autoestima lá em cima, e ao mesmo tempo uma pressão, porque tá sempre agradando. E o mais novo cresce com: eu sou ruim, eu não sou bom, eu sou desorganizado. E como que era feita essa comparação? Um arrumava a cama de um jeito perfeito, o outro arrumava a cama de um jeito mais ou menos. O que arrumou mais ou menos é tão ruim.
ou ele só não conseguiu fazer do jeito perfeito que os pais estipularam. Dá pra entender como os rótulos são bem tendenciosos e como isso pode afetar muito na vida adulta dessa criança que vai crescer, enfim. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês, eu espero que sim. Deixa eu ler aqui o comentário, vou tirar aqui da tela pra conseguir ler esse comentário. Minha prima tem 10 anos, deu pra judiar do irmão de 3 anos. Bate, morde, belisca, me falta paciência às vezes. Isso pode ser a forma dela... A criança sempre quer comunicar algo. E eu ainda vou falar sobre isso também, essa questão do ciúme. E isso tem a ver também com os rótulos, com a comparação. Quando você compara, você machuca as duas partes da relação, as duas partes da criança. Aí essa aqui é a boazinha, isso é um rótulo. Essa aqui é a zangada. Aqui em casa a gente às vezes comenta isso, a gente tem que tomar muito cuidado pra criança não pegar esse rótulo pra si, porque ela escuta esse comentário, é como se fosse um adesivo da alma, ela pega e cola. Pronto, zangada, boazinha. E aí ela vai sempre... O que vai ficar na cabeça dela? Bom, se meus pais me enxergam como boazinha e eles estão felizes, eles me amam assim, então eu vou ser sempre a boazinha, pra agradar, pra eles me amarem, pra esse ser meu espaço, pra esse ser o papel que eu estarei interpretando na minha família. Consegue entender que faz relação? Vocês estão muito caladas. Me contem que se vocês estão conseguindo compreender tudo isso, pra eu poder continuar nessa linha de raciocínio. Então, ao tomar cuidado com esses rótulos, a gente pode evitar muito essa competição. E é aí onde entra muitas vezes o conflito entre os irmãos. É competição, é esse clima de rixa, é esse clima de você é melhor, ou meu pai e minha mãe preferem ficar com você, ou meu pai e minha mãe te amam mais, te dão mais atenção. E geralmente, os pais dão mais atenção, acaba dando mais atenção pra quem não tá indo bem. Algum filho que tá doente, algum filho que tá com mal na escola, mesmo que uma má atenção, brigando, gritando, com raiva, mas tá dando mais atenção. Aí a criança também interpreta isso como, esse é meu papel, esse é meu rótulo, esse é meu papel na minha família. É assim que meus pais vão passar mais tempo comigo, é assim que meus pais conseguem me enxergar. Quando eu sou bonzinho, ninguém me percebe. Ou o contrário, eu só consigo ser visto, eu só consigo ser amado quando eu faço algo certo, quando eu faço algo bonitinho. Então eu vou sempre ser a bonitinha, boazinha, porque é assim que papai e mamãe me dão atenção. Por isso tudo tem a ver com encorajamento, tem a ver com as linguagens de amor da sua criança, o que você fala, principalmente com encorajamento. Aqui entra demais o encorajamento, porque o encorajamento, a gente falou sobre isso no Descomplicando, é quando a criança mais precisa, é quando ela fez alguma coisa errada, ela precisa desse encorajamento. A criança precisa entender que ela é amada independente de qualquer coisa. Isso vai passar a mão na cabeça dela, isso vai fazer com que ela seja mimada. Não. Muito pelo contrário. E isso vai dar segurança para que ela seja disciplinada. Isso vai dar segurança para que o relacionamento entre os irmãos seja um relacionamento saudável. Eu não preciso competir com meu irmãozinho, porque meu pai e minha mãe me enxergam, me ama do jeito que eu sou. O meu irmão é extrovertido, é falador, meu irmão é o centro das atenções e meu pai e minha mãe os ama. Eu sou tímido, eu sou mais na minha, eu sou totalmente envergonhado e meus pais também me amam do jeito que eu sou. Por isso o encorajamento é tão importante na hora de determinar como a criança se sente e como a criança vai reagir a isso. Porque muitas vezes a gente incita, vou falar de novo aqui, sobre os rótulos. Quando a gente evita essas comparações, quando a gente evita os rótulos e evita as comparações, a gente evita que as crianças criem rixa entre si, entre os irmãos. Por isso que muitas vezes, nossa, mas o que você está falando? Não tem nada a ver com o relacionamento entre irmãos. Tem tudo a ver. Criança é criança. Ela vai brigar, ela vai bater, ela vai morder para conquistar o espaço dela, para ser vista. E aí, se na cabecinha dela o irmão é um empecilho entre os pais, é o irmão que está sempre entre o relacionamento com os pais, então eu vou bater, então eu vou morder, eu vou chamar atenção. Porque daí às vezes você não tá percebendo a criança. Quando ela para e morde o irmão, o que você faz? Você para tudo pra brigar com ela. Nossa, mas é uma atenção horrível que eu dou, às vezes eu bato e tal. Mas tá ali. Mas tá presente, tá olhando olho no olho na hora que você vai brigar. Você não grita com a criança, não briga, você não bate às vezes. Você tá dando atenção que ela queria lá no começo. Então, se a atenção é saudável para os dois, se o encorajamento é feito de forma igual para os dois, independente do temperamento, da personalidade, do desempenho, porque a gente também, aí enche a boca, reúne a família, aí o mais velho, nossa, o Valentino não dá trabalho, o Valentino é um anjo, o Valentino tira 10 na escola, Valentina, nananana.
Tá, e a Olivia? Nossa, a Olivia só dá trabalho. A Olivia é difícil, tá passando por uma fase difícil. Pronto, já desmoronou tudo. A criança já começa a perceber, meus pais só amam a minha irmã. Eu preciso ser daquele jeito pra ser amado. Ao mesmo tempo, eu nunca vou conseguir ser daquele jeito pra ser amado, então não vou nem tentar. Essa questão dos... que a gente falou agora há pouco, do... entra nessa parte também. Essa questão de cada um tomar um papel na peça teatral da família. O meu irmão se dá bem nos esportes, então eu nem vou tentar, porque eu não vou conseguir ser bom como ele. O meu irmão já é o cara da matemática, eu nunca vou conseguir, não vou nem tentar. Então, todos os conflitos, todos não, mas a grande parte dos conflitos entre os irmãos, a gente não tem que observar se o nosso comportamento tá incitando isso. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer que os filhos briguem, isso é óbvio, isso daí a gente tá sempre carregando de boas intenções, mas a gente tem que observar se a gente não tá rotulando, se a gente não tá incitando essa rivalidade constante. Conseguem entender? Que live maravilhosa, estou me preparando para engravidar. Sempre converso com meu filho. Que bom! Ai, tá meio branco que às vezes não dá pra ver. Fernanda, né? Que bom, Fernanda. É muito bom a gente pensar nisso antes. Meu celular tá aqui caindo. E eu comecei a live falando, eu não sei se vocês estavam no começo, de que a quarentena não serve como referência. Aqui as crianças estão brigando mais do que o normal. Elas não brigavam e estão brigando bastante. É a quarentena, é a fase também. Uma outra observação. Você que está se preparando para engravidar. O que acontece bastante? Achei que alguém tinha mandado uma pergunta. O bebê, a gente tá grávida, né? Tá ali preparando o mais velho para a chegada do mais novo. Tá ali conversando, abrindo o diálogo, por mais que a criança às vezes não entenda, né? Como eu falei pra vocês, eu engravidei da Olivia, a Valentina tinha 2 anos e 1 ano e 10, ela nasceu, a Valentina tinha 2 anos e meio. Eu fui preparando, a Valentina não era uma criança que gostava de ter contato com a barriga, tal. Olivia nasceu, não tive problema. Valentina ficou tranquila, não regrediu o comportamento, foi tudo ok. Quando a Olivia completou 6 meses, por aí, foi quando eu comecei a ter problema. E depois eu comecei a ter problema também. Por quê? E essa é a minha teoria. De que quando o bebê nasce, pode ter um ciúme, pode rolar um ciúme, beleza. Mas quando é que esse ciúme dói? É quando o mais novo começa a chamar atenção. É quando você chega nos lugares, todo mundo, ai meu Deus, eu passo por isso constantemente. A Olivia tá muito fofa. Meu Deus, a Olivia é conversadeira, a Olivia é muito fofa. Por quê? Porque ela é mais nova, é mais fofinho. A criança vai crescendo, ela vai perdendo a fofura, isso é normal. Só que pra eles eram acostumados a receber beijo, a receber esse foco de atenção, e do nada chegou alguém e tomou o lugar dele. Do nada não é mais a Valentina que é fofinha, do nada não é mais a Valentina que chama atenção. Tá vendo como isso vai machucando a criança? Do nada, quando você chega, por exemplo, nós 4 chegamos num lugar, vai todo mundo na Olivia, quando ela era menorzinha. Meu Deus, que bebezinha fofa. E o mais velho? Criem um hábito de quando vocês forem visitar alguém, ou quando vocês virem alguém com o irmão, com o bebê e a criança mais velha, fala primeiro com o mais velho. Conversa, perceba o mais velho. Nossa, olha que legal, sabe? Percebe o mais velho, não percebe só o mais novo, isso machuca. E isso vai reforçando no mais velho essa necessidade de chamar a atenção. Porque antes ele era atenção, agora é o irmãozinho. Que lembram lá atrás que ele nem pediu esse irmão, na maioria das vezes? Ninguém me perguntou se eu queria esse irmão. Simplesmente chegou uma criança aqui em casa que tomou meu lugar, tá todo mundo achando mais fofo do que eu, e eu faço o que com isso? Então, na minha teoria, a criança, o mais velho começa a dar mais trabalho, regredir o comportamento de ciúme quando o mais novo começa a engatinhar, quando o mais novo começa a balbuciar as primeiras palavrinhas, quando o mais novo começa a aprender a cantar alguma musiquinha. Quando ele começa a interagir mais, é quando a ficha cai pro mais velho. Tipo, poxa vida, nos primeiros 4, 5 meses o bebê só dorme, então o mais velho perde ali o colo da mãe e tal, mas não perde o colo de todo mundo, não deixa de ser o centro de todo mundo. A partir do momento que o bebê começa a chamar a atenção de todo mundo, caraca, pro mais velho é um luto. Então não reforça esse comportamento de estar sempre observando só o mais novo. E da mesma forma como eu falei no início da live, eu tô vendo muita gente entrando. Parem pra ter tempo com o mais novo também. O mais novo não tem culpa, ele chegou numa família em que ele simplesmente já tem mais gente do que ele ali.
do que ele ali. Isso o segundo, terceiro, quarto, quinto filho, quantos filhos vocês tiverem. Tenham tempos... Vou voltar aqui pra tela eu coloquei aqui. Separe um tempo especial com cada filho, individualmente. Isso é pra sempre. Isso é sempre que possível. Isso é em casa. Isso é um piquenique, alguma coisa que você vai fazer. Separe um tempo individual, especial. Nomeie esse momento. Filho, esse tempo a mamãe me separou só pra você. De vez em quando a gente faz isso. A gente bota uma das duas pra dormir e fica só com a outra. Interagindo nós três ali. Pra guardar memórias. Porque acaba que o mais novo também tá sempre com a memória do mais velho. Não tem memória sozinho com os pais. E é importante. Aqui em casa a gente sempre faz isso. Às vezes eu falo, Valentina, vai sair com o papai. Agora é só a Valentina e o papai. Agora é só a Olivia e o papai. Agora é só a Valentina e a mamãe. Agora é só a Olivia e a mamãe. Pra ter esses momentos individuais. Isso vai acabar com a briga como um todo, com os conflitos entre irmãos? Não, porque criança é criança, né, gente? Mas vai diminuir bastante. Não vai ficar aquele clima de competição na sua casa pra ver quem chama mais atenção, pra ver quem é mais fofinho, ou mais perfeitinho, ou quem é o que danado, o que dá mais trabalho. Perceba seu filho individualmente. Separe momentos e nomeie esses momentos com ele. Eu tenho certeza que isso vai diminuir bastante os problemas que você vai ter em casa. Por último, e aí depois eu vou abrir para perguntas para vocês. Tente não se envolver nas brigas para não ser injusto. Na maioria das vezes, né? Eu digo assim, às vezes a criança tá se batendo, você não tem como, você tem que interferir. Mas sabe essas briguinhas do dia a dia? De um pegou um brinquedo, o outro tomar. Aí geralmente o mais novo é mais birrento. Olha eu rotulando. E aí quer chamar atenção. E aí a gente tende a ceder. É bebezinho, dá pro seu irmão. O seu irmãozinho é mais novinho, devolve pra ele. Aí o mais novo tá por dentro. Consegui o que eu queria. Todo mundo faz minhas vontades porque eu sou mais novo. Então, às vezes a gente vai interferir e a gente tá sendo injusto. Às vezes o mais velho que... Eu já presenciei isso milhões de vezes. A Olivia se joga no chão. A Valentina pegou meu brinquedo. Que eu vou ver, a Valentina tinha pegado primeiro. Ela tomou da Valentina, a Valentina tomou de volta. Aí eu vou entrar no meio, vai criar aquela confusão. Aí vai reforçando pro mais velho que o mais novo, né, é mais indefeso e ele é que é mais importante. Todos esses rótulos ou tudo isso que pode ficar na cabeça da criança. Então, na maioria das vezes, quando for esses conflitinhos bobos do dia a dia, não se envolva. E quanto mais velhos eles forem, já dá pra você entrar aqui as perguntas curiosas. Seu irmão tomou o brinquedo? Como que vocês vão fazer pra resolver isso? Chama os dois. Como é que vocês estão pensando em resolver isso? E aí deixa com que eles sugiram como é que eles vão resolver. E na maioria das vezes, eles vão dar uma ideia, porque criança é muito criativa. Eles vão dar alguma ideia. E aí, a gente, às vezes, tomando partido, ou entrando no meio pra separar a briga, pra dividir, a gente pode cometer essa injustiça. Então, não estão se matando, não tem sangue, não tem sangue, não tem... Deixa eu tirar aqui as telas, eu não vou colocar mais nada. Não tô conseguindo tirar. Deixa eu ver se saiu. Não interfira. Se ninguém te chamou, tá de longe, dá pra ver que eles vão conseguir se resolver sozinho. Não entra no meio, não. É até bom que eles vão reforçando essa capacidade de resolver conflitos. Se alguém perguntar, fala, não, estou exercitando com eles a capacidade deles resolverem os próprios conflitos. Vulgarmente falando, deixa o pau torar. Não se envolve, porque às vezes você vai tomar partido de um filho e aí não vai dar certo. Lógico, né, não tô generalizando. Se tem momentos ali, um é muito mais velho do que o mais novo, ou tá sendo injustiça, tal. Aí você sabe o que eu tô falando, você dá pra intermediar. Mas se for coisinha do dia a dia, chama pra responsabilidade os dois. Como é que vocês vão resolver isso? Quem é que vai ceder? Aqui, quando começa conflito com o brinquedo, eu falo, tá, não toma o brinquedo. Então faz uma troca. Vai lá, procura um brinquedo que você acha que sua irmã vai gostar, sugere pra ela trocar. Geralmente dá certo. Aí não quero esse não, agora eu quero. Aí destroca. E geralmente também elas conseguem se resolver sozinhas. Volto a dizer, quarentena, estão todos com nervos à flor da pele. Aqui tá dando briga como nunca. A Valentina tá com 2 arranhados aqui que a Olivia grudou no rostinho dela. Então assim, nunca tinham brigado desse tanto, nunca tinham convivido desse tanto, né? Assim, full time, o resto da vida 24 horas por dia. Então, estão todos com os nervos à flor da pele. Mas, de modo geral, eu acho que é isso que eu comentei até aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida?
Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não li aqui. Mas eu acho que eu tinha lido tudo. Eu vou deixar a live salva também pra vocês irem vendo depois quem chegou depois, quem quiser mandar pra alguém. Nenhuma pergunta? Vocês estão muito caladas. Eu tinha tirado os comentários, mas eu voltei pros comentários aqui pra ficar mais interativo com vocês. Eu acho que, de modo geral, o meu roteiro era mais ou menos esse. Da gente parar pra pensar em todo o contexto. Que a gente, às vezes, só olha os irmãos eles se engalfinhando, brigando e criando aquela confusão. Vamos parar, fotografa a cena mentalmente e vamos pensar nos bastidores, no que levou a isso, o que tá sendo reforçado, o que tá construindo até chegar a esse ápice das brigas e tapas e gritos que são comuns entre irmãos. Então vamos começar a observar o pano de fundo. O que tá fazendo, o que tá incitando essa briga. Às vezes é o mais velho querendo... Aqui eu tenho percebido muito isso. Às vezes a Valentina tem tentado conquistar mais o seu espaço. Porque ela tá justamente passando por essa fase em que todo mundo acha a Olivia muito fofa, muito inteligente, muito engraçadinha pela fase em que ela está. E aí, como que ela faz pra chamar a atenção? Pelo temperamento dela, ela briga, ela se estressa, ela bate pra poder conquistar o espaço dela, pra poder dizer, eu tô aqui ainda, eu também sou interessante. Mesmo que seja na base do soco, eu tô aqui. Tem como ir preparando a mais velha para quando a mais nova começar a engatear, não gerar tanto ciúme? Tem, né? O diálogo, você ir mostrando, olha, agora seu irmãozinho vai entrar nessa fase, depois o seu irmãozinho vai levantar e andar, depois seu irmãozinho vai começar a comer, depois seu irmãozinho isso e aquilo. Mas eu acho que é muito na vivência. Se você for tirando um tempo especial com a criança mais velha, isso já ajuda muito. Tenta fazer esse exercício aí, se não der pra fazer semanalmente, quinzenalmente, mas faça. E não precisa ser coisa grande não, sair de casa, pode ser em casa. Pede pra alguém ficar com o bebê e fala, filha, sua irmã tá fofinha, né? Seu irmãozinho tá fofinho, né? Legal. Agora é o tempo só meu e seu. O que você quer fazer? E aí vocês escolhem algo legal pra fazer juntos, e aí você conversa com a criança e vai reforçando isso. Olha como é legal passar tempo com você, isso é muito divertido. E encorajar, né, ou elogiar aspectos sem ser do comportamento. Fala do momento ali. Não precisa ficar... A gente tem muita mania de ficar, olha, tanto que ela é boazinha. Ó, nem tem ciúme do irmão. A gente fala isso, acho que quase que orando, né? Olha, tanto que ela é boazinha, nem tem ciúme do irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas isso não ajuda em nada. Está ali só reforçando algo, às vezes cutucando a ferida da criança que é ciumenta assim, ou que tá insegura assim. Então vai conversando, vai reparando, seu filho precisa ser visto, sentido, importante. Então, nossa, olha que legal que a gente tá passando esse tempo junto, você é muito engraçado, não sei, entendeu? Vai encorajando ele em alguma coisa ali daquele momento, faça com que ele perceba que é importante pra você tá junto. Que não é porque o irmão chegou que ele deixou de ser importante, ou ela, né? Não sei. Como preparar o filho único de 4 anos a ser irmão mais velho? Ele quer irmãos, mas não quer... Ai, meu Deus, maravilhoso. Ele já tá com medo da responsabilidade. Ir conversando com ele no sentido... Inclusive, falando sobre irmãos, agora que eu lembrei, eu tô esperando um livro infantil chegar sobre relacionamento entre irmãos. Meu irmão, minha sombra. Tô esperando o livro chegar, vou gravar um podcast contando essa história. Que eu também tô passando por essa fase aqui em casa, de onde a Olivia vai... Onde a Valentina vai, a Olivia vai atrás e a Valentina fica surtada. Mãe, ela me imita em tudo que eu faço. Aí eu tento puxar pro lado bom. Filha, ela imita porque ela te acha sensacional. Ela te imita porque ela quer ser igual a você, porque ela te acha muito, como ela usa, a Valentina gosta de falar Maravigold. A Olivia te acha muito Maravigold. É por isso que ela tá te imitando. E vai tentando reforçar essas coisas, não reforça o lado negativo, né? Seu irmão é um pentelho mesmo. Aí você já tá botando mais lenha na fogueira. Mas eu fugi do assunto aqui. Como preparar, então, um filho único de 4 anos? Tá na fase aí mais ou menos da Valentina. Já entende muito diálogo. Você pode dar livros. Você pode ir conversando sobre os benefícios de ser um irmão mais velho. Sem também reforçar muito o estereótipo de irmão mais velho. Mas você pode ir preparando ele pra parte boa. Para o quanto ele vai ajudar a organizar as coisas para os irmãos chegarem. Nossa, algo muito importante que eu devia ter colocado como pauta. Nossa, para tudo. Alerta aqui, plantão da Globo. Pelo amor de Deus, cuidado com isso de responsabilizar o mais velho pelo mais novo. Quem teve filho? Fomos nós, não os nossos filhos. Então a gente tem muita mania
igual a idade aí de 4 anos, de 5 anos. Eu falo isso porque a gente faz isso aqui também às vezes. Você tem que cuidar da sua irmã, você tem que ser responsável. Não tem que cuidar da irmã, não. Quem teve filho foi a gente, não foi ela. O filho não é do mais velho, o filho é nosso. Então cuidado, que a gente às vezes acha que tá chamando o mais velho pra participar, a gente tá responsabilizando por algo que vai encher o saco dele. Isso era muito dos meus pais, não, mas às vezes dos nossos avós, né? Que tinha aquela renca de filho, aí o mais velho tinha que se responsabilizar por todo mundo e virava uma confusão. E aí você começa a mexer em papéis aí que não fazem parte, o irmão quer assumir o papel de pai, mandar e palpitar demais na vida e vira uma confusão. Então cuidado com esse estereótipo do irmão mais velho que cuida, você tem que cuidar, a responsabilidade, cadê a sua irmã? A responsabilidade é sua. Não. A responsabilidade não é dos nossos filhos. A gente pode atrapalhar muito a relação entre eles se a gente continuar reforçando isso de que o mais velho tem que alguma coisa. Tem que ser responsável, tem que saber onde está o seu irmão, tem que vigiar o seu irmão. Cuidado, porque daí você vai estar reforçando algo que pode ir para dois lados bem difíceis de lidar. Então, desculpa aí o brainstorm no meio da resposta, ou Letícia, né, que fez a pergunta. Letícia, eu acho que o diálogo, levar pro lúdico, procurar historinhas infantis sobre irmãos, vídeos, desenhos animados sobre a chegada do irmão. No Daniel Tigre tem, se eu não me engano, a chegada da irmãzinha. Então procurar sempre tem alguma coisa sobre irmãos, músicas, vai levando pra ludicidade. Vai mostrando pra ele como vai ser legal. É ele, né? Toda hora eu esqueço, é menino. Isso, filho único. Vai mostrando pra ele como vai ser legal ter outros irmãos, enfim. Vai trazendo a parte boa pra ele. Mostrando a parte boa. E quando o menor bate muito no maior. Pegamos a mais velha várias vezes machucando o mais novo por ciúmes. E agora que ele tá com 1 aninho, chega perto, às vezes ele já bate o que fazer. A Olivia também tá assim. Muito porque acaba percebendo que essa é a dinâmica. A Olivia tá numa fase de bater, ela não batia. Por quê? Se ela tá apanhando o mais velho, então ela vai bater no mais velho também. Então é assim que se comunica, então é assim que eu vou me comunicar. Então é assim que conquista o espaço, é assim que eu vou conquistar o meu. E a gente tem que ir conversando com o mais novo do mesmo jeito que conversa com o mais velho. Não pode bater no irmãozinho, respeita o seu irmãozinho. Você não gosta que batam em você. Lógico, né, que adequar essa conversa pra faixa etária. Mas às vezes a gente tende a passar a mão na cabeça do mais novo porque é mais novinho, porque é menorzinho. E às vezes a gente pode pecar nisso. Deixar ele muito mimado, muito dependente, muito se livrando aí das responsabilidades, das consequências do que ele mesmo tá fazendo. Então tomar esse cuidado e já ir conversando também. Não pode bater no irmãozinho. E trabalhando essa questão deles passarem mais tempo juntos fazendo coisas que eles gostem. Às vezes também a gente tem que identificar qual é o gatilho de briga. Em casa, às vezes tem um brinquedo que eu sei que vai dar briga, eu já adianto, eu já me antecipo. Ou eu escondo, ou eu já pego alguma coisa parecida para as duas, para não ter briga. Sabe? Essas coisas que a gente pode ir antecipando para evitar o estresse, evitar a fadiga. A gente pode também tentar intervir antes, prever, né? Depois tomar cuidado para não ser, como eu disse aqui no início, não ser injusto com um dos dois. Às vezes você chega no meio da confusão, não sabe quem é que foi que bateu em quem, quer dar briga, quer dar bronca, e aí você vai ser injusto porque você não sabe quem começou a briga. Então, incentivar esse relacionamento saudável entre eles na medida e entender também, gente, que irmão briga. Não tem como irmão não brigar. O que a gente pode fazer é tudo isso que eu falei durante toda a live. É construir esse relacionamento, é ajudar a não criar esses estereótipos, esses rótulos, isso tudo auxilia. Mas briga, não se enganem, aqui tem briga hoje mesmo. Elas acordaram se beijando. Te amo, irmã. Eu também te amo. Elas brincam muito de mamãe e filhinha. E aí a Olivia chama a Valentina de mamãe de mentira. Mamãe de mentira. Passou meia hora, elas pegaram um brinquedo aqui que as duas queriam igual, porque, né, sempre querem o mesmo brinquedo, saiu se engalfinhando pra lá. Então, assim, não se iludam, em todas as casas tem umas mais, outras menos. O que a gente pode fazer é cuidar da nossa relação com as crianças para tornar isso o mais saudável possível. Agora, nunca, vamos lá, assim, em plena paz, nunca vai ter briga, eu acho bem difícil. Acho bem difícil existir, não tem. A gente passa por essas situações mesmo, quem é que nunca brigou com os irmãos? O que a gente pode fazer como pais é tudo isso que eu falei aqui. Eu acho que eu já vou finalizar, porque tá ficando... Eu nem queria que fosse tão longo assim. A ideia dessas lives agora no mês de julho é que sejam rápidas. Vou fazer uma live por
semana. Já mandem por direct sugestões de temas, que eu vou atender o que vocês pedirem. Essa live foi sugestão da Gisele, o tema. Eu achei um tema muito legal. Vou deixar a live salva, vai ficar como IGTV. Assistam depois com calma, quem chegou depois. Qualquer coisa, estou pelo direct, pode mandar perguntas, dúvidas. Estou aqui para servir vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.